Olá, povo de Deus, paz e bem. Eu vim aqui hoje trazer a parte 2 da minha conversão. Eu sei que nossa conversão ela é diária. A gente tem que buscar todo dia nos converter em Cristo. É uma entrega diária por amor a Deus, por amor a Jesus. E é um esforço que é necessário, mas que será gratificado na eternidade. Vamos lá. Para quem viu o vídeo passado, eu contei um pouquinho de como iniciou a minha conversão. Eu sei que ficou faltando alguns pontos que aos pouquinhos a gente vai aí se ajeitando, colocando em sintonia tudo aquilo que aconteceu na minha vida, a transformação. Eu sou muito grata a Jesus, muito grata ao Espírito Santo que me iluminou, que me alcançou e que eu me deixei seduzir por esse amor tão grande que é do nosso amado Jesus. Eu sei que tudo é no tempo de Deus. Eu gostaria muito, muito de, quando fosse nova, eu tivesse tido essa experiência de hoje, eu tivesse tido há mais tempo, na minha juventude. Muitas coisas seriam diferentes. Ou não, porque é tudo no tempo que Deus quer, né? Não é no nosso tempo. E eu estou muito feliz de estar na presença de Deus, estar com Jesus, servir a Jesus, não significa que você vai alcançar riquezas, não significa que você não vai ter sofrimento, que você não vai ter lágrimas, mas a certeza de que tudo vai passar, seja bom, seja ruim, e que todos os momentos Ele está do nosso lado, nos apoiando, nos mostrando a direção. A gente só precisa abrir o coração. Eu trouxe aqui 2 passagens, são várias passagens, mas vamos começar por essa aqui que me marcou muito, que toda vez que eu ouço essas passagens, eu me recordo no início, quando eu comecei a entender um pouco, eu comecei a questionar. E aí uma passagem é aquela que fala, tá lá em Atos dos Apóstolos. Deixa eu pegar aqui. Calma lá, a primeira tá em Atos dos Apóstolos. Calma lá. Achei. Atos dos Apóstolos 8, do 26. Vou ler aqui um pouquinho, vamos ver até onde vai, tá bom? Atos dos Apóstolos 26. Diz assim: um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Cândace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Sentava em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te bem perto desse carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia a profecia de Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhes: como é que posso, se não há quem me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que a tosquia.
ele não abriu sua boca. Da sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco disse ao Filipe: Rogo-te que me diga de quem disse isso o profeta, a quem disse, né? E se mesmo foi de si ou foi de outra pessoa? Então Filipe começou a falar e, principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. E aí, houve uma ocasião na minha vida em que eu li essa passagem e eu me identifiquei muito com ela, porque eu tinha muita vontade de entender a Bíblia, eu tinha muita vontade de, não sei, decifrar, porque muitas vezes acontecia de eu ler alguma passagem e eu não entender. E depois que eu me vi em Cristo, aí eu comecei a entender. Para que eu entendesse a palavra de Deus, a gente precisa de que alguém nos explique. Mas, para que alguém venha nos explicar as passagens, as leituras, o que Deus quer a nos dizer, a gente tem que pedir ajuda ao nosso Paráclito, ao nosso Espírito Santo. É Ele que nos dá entendimento, é Ele que abre o nosso coração. Eu tinha muita dificuldade de interpretar a Bíblia, de ler. Tem algumas passagens que são bem difíceis mesmo de interpretar. Mas a gente tem que ter constância no que a gente faz. A gente tem que insistir, orando a Deus e pedindo ao Espírito Santo que ele possa nos dar entendimento da palavra. Pedir sempre ao Espírito Santo que ele venha e iluminar a nossa mente, abrir a nossa mente, que a palavra venha a entrar, e você tem que mergulhar, você tem que viajar nos conhecimentos, você tem que viajar nos ensinamentos que Deus nos dá. A gente só aprende se a gente for a fundo investigar, se a gente for a fundo procurar saber, ir na fonte. Eu não posso simplesmente pegar uma palavra de Deus e ler, pegar um trechinho e ler. Eu tenho que entender o que aconteceu para chegar até esse momento, né? De quando que aconteceu tudo isso. E aí, eu só sei dizer para vocês que é maravilhoso o agir do Espírito Santo. Você quer cada vez mais entender a sua vida, você entender os desígnios de Deus. E eu vou falar para você, até hoje, ninguém entende, né? É um mistério. Até mesmo, se eu não me engano, Santo Agostinho, que ele queria entender as coisas de Deus, e aí ele estava passando na praia e ele viu uma criança correndo, a criança pegava a água e jogava no buraquinho, a criança ia lá no mar, pegava um pouquinho de água e jogava no buraquinho, a criança ia lá no mar, pegava um copo d'água e jogava no buraquinho. Aí ele perguntou para a criança: por que você está enchendo esse buraco de água? Aí a criança falou: é porque eu quero trazer o mar todinho aqui para encher esse buraco aqui, eu quero colocar o mar todinho nesse buraco. E aí ele falou para a criança: mas é impossível de fazer isso, o mar é imenso. E aí ele falou também, e também é impossível entender os desígnios de Deus. E aí foi quando ele parou de correr atrás, de entender, tentar entender. A gente não tem que entender, a gente tem que aceitar. A gente tem que buscar compreender que tudo que Deus faz para nós é bom. Mesmo que seja no sofrimento, mesmo que seja numa doença.
A gente tem mania às vezes de falar por que por que aconteceu isso comigo, por quê? Não é por quê, é para quê. Muitas vezes a nossa pergunta é para quê, Senhor? O que quer mostrar para mim diante dessa doença, diante dessa dificuldade, diante desse sofrimento, dessa rejeição? Porque Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. E aí eu fui entendendo, eu fui, sabe, compreendendo. Não é de uma hora para outra, viu, gente? É aos pouquinhos. E eu falo uma coisa para vocês. Eu tive várias pessoas iluminadas na minha vida que me ajudaram muito nessa conversão, que além dos missionários, né, como eu citei ali, o Nicolau da Alvani, que eu tenho um carinho muito imenso por eles. Eu tenho muito amor por esse casal que tanto nos ensina. Já peço a vocês, segue lá a página deles, segue eles. Ele ainda faz a Lexo Divina, a qual eu comecei a participar todas as manhãs, me emocionava cada vez mais e entendia cada vez mais, me aprofundava cada vez mais nos ensinamentos de Deus. É muito importante a gente ler, a gente buscar conhecimento. Eu quero muito ainda ler muitas coisas que a igreja nos proporciona, que a igreja nos faz entender, aprofundar mais nos ensinamentos da igreja. Eu estou lendo, é muito importante ler o catecismo da igreja, é muito importante ler as histórias dos santos, porque todos os santos, ele nos mostra, cada um tem uma realidade diferente, mas cada um que tem de igual foi que fez a vontade de Deus na vida deles, que aceitou a entregar sua vida em prol do outro para a realização do reino de Deus. E a gente vê muitos santos que têm grandes testemunhos, cada um deles você pode até se identificar com eles. Eu me identifico muito com Santa Rita de Cássia, tem uma outra santa agora, deixa eu ver se eu lembro, que Santa Mônica, que reza muito pela conversão da família, que elas conseguiram alcançar. A gente sabe que não é da noite para o dia, assim como nós, né, ou você que está aí se convertendo também, não é da noite para o dia que a gente consegue alcançar essa conversão, e sim com a graça de Deus, sim no tempo de Deus. E uma pessoa também muito importante na minha vida, nessa minha conversão, hoje ele é o Padre Rafael. Na ocasião ele era ainda seminarista. Ele participava com o Padre Ivan na igreja. E aí, quando eu me deparei com a realidade em Cristo, quando eu me dei conta como eu fui pecadora, que sou ainda, tá, gente? Mas eu era muito mais. Quantas coisas erradas que eu fiz longe de Deus. E como eu queria transformar a minha vida, como eu queria estar cada vez mais próxima de Deus. E foi através do Padre Rafael que eu conversei muitas vezes com ele, que me orientou. Na época ele não poderia fazer um acompanhamento espiritual, mas ele me aconselhou, conversei muito com ele e fiquei muito feliz depois também, né, há um tempo atrás, agora tem uns 7 meses, que ele é padre aqui na paróquia Santa Clara. E a partir do primeiro dia que ele foi padre, que eu soube que ele ia servir aqui na paróquia, eu comecei a frequentar lá, dia de quinta e dia de sexta.
porque eu não queria deixar de estar na presença daquele que foi meu intercessor, aquele que esteve do meu lado, acompanhou a minha mudança de vida, que me aconselhou. Mas enfim, o que eu tenho que falar para vocês é que a gente precisa ler muito. Eu não gostava muito de ler, mas é necessário a gente buscar entendimento da palavra de Deus, é necessário a gente estar vivendo a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é uma luta, tá? É uma luta porque a gente abre mão de muitas coisas por Deus. A gente abre mão de todos os nossos atos errados que a gente praticava antes. A gente procura corrigir e não cometer. Uma delas, que a gente precisa muito quando você se encontra com Deus, é você fazer uma análise da sua vida, todas as coisas erradas. Se você quiser anotar, anota, tá? Mas você olhar para trás, você, através dos mandamentos de Deus, você procurar verificar tudo aquilo que você errou, tudo aquilo que você pecou, tudo aquilo que você fez de errado e entregar ao Padre, né? Ele ali está representando Jesus. Abrir o seu coração e colocar todas as coisas erradas que você fez. Mas, diante dessa situação, você vai colocar, você não pode mais cometer os mesmos pecados de antes. Tudo aquilo que você fez de errado, você vai colocar ali. Pega os mandamentos. Se você deixou de participar na missa para ir para uma festa, se você não falou o nome de Deus em vão, jurou para as pessoas, juro por Deus, né? Isso é falar o nome de Deus em vão. Se você roubou, não é só roubar também, né? Roubou alguma coisa de alguém, você furtou alguma coisa de alguém, um exemplo, você achou algum objeto, você sabia de quem era e você não entregou, você furtou. Isso é também. Se você roubou a paz de alguém, se você foi uma pessoa muito que queria prejudicar alguém, você também tem que abrir mão desse. Se você é uma pessoa muito raivosa, tudo quer descontar nas pessoas, tudo não tem aquela paciência, aquela sabedoria, você tem que transformar a sua vida, que agora você é de paz. Você, mesmo que as pessoas venham ao te tirar do sério, você tem que ter essa sabedoria em Deus para ter o equilíbrio, tá? É difícil, é muito difícil, mas quando a gente está buscando a nossa conversão, a gente tem que ter esse equilíbrio, ter paz de espírito, não desejar o mal às pessoas, mesmo que elas te desejem o mal. Você viu como que é? É uma luta constante, né? E outra coisa também, viver a castidade. Gente, é muito difícil hoje em dia, né, um cristão viver a castidade, e coisa que eu não vivia, tá? E coisa que eu não entendia, não tinha esse conhecimento, mas a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu tenho que viver. Eu não posso ser de mentira, eu não posso dizer que sou de Cristo e fazer as coisas do mundo. Então, viver a castidade é um namoro santo. Se você tem um namorado, você não vai ter relação com esse namorado antes do casamento, tá? Você vai permanecer ali para você conhecer a pessoa e os dois juntos caminharem juntos em Cristo. De preferência, se você arrumar alguém, que seja alguém da sua religião, que seja alguém que segue Jesus, alguém que ama servir a Jesus, para não ter esse contrito. Agora, se você gosta de alguém e esse alguém não é da sua religião, ou não é ainda catequizado, ou não tem ainda a palavra de Deus, introduza a palavra de Deus no coração dessa pessoa, vai mostrando essa pessoa que, se ela te amar realmente, se essa pessoa gostar de você realmente,
ela vai fazer a vontade de Deus prevalecer na vida dela também. Ela vai esperar o momento certo dessa entrega. Agora, primeira coisa que você tem que fazer quando conhecer alguém, quando você sentir atraída por alguém, é entregar a Deus. Primeira coisa que você tem que fazer. Senhor, é essa pessoa? É essa pessoa que o Senhor quer para mim? Mostra para mim, Senhor, se é essa pessoa, ou afasta da minha vida, mesmo que doa no seu coração, porque às vezes é melhor você sentir essa dor naquele momento do que mais tarde você vir a sofrer, porque mais tarde essa pessoa te tirar dos caminhos de Deus. Então é melhor que você sofra naquele momento do que mais tarde. Tudo que nós formos fazer tem que ter a permissão de Deus. Tudo que nós formos fazer, nós temos que pedir a Deus, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha família, abençoa a minha conversão, abençoa o meu matrimônio, tudo que você for fazer. E voltando a falar da castidade, a pessoa que casou, separou, ela não pode ter um outro relacionamento extraconjugal, ela não pode. Ela tem que se manter fiel a Deus, castra, tá? Ah, mas eu gosto, eu separei, eu sofri com meu marido, e aí eu arrumei um outro companheiro. Se você conseguir fazer a nulidade do seu casamento, tá? Nulidade, depois mais tarde eu volto a explicar sobre o que é isso. Não é anular, é nular, tá bom? Foi um casamento inválido. Se você conseguir, é uma luta, não é fácil. Eu sei que tem muita gente aí tentando fazer isso, porque ele exige várias coisas, mas se você tá mesmo a fim de casar com essa pessoa e essa pessoa também quer casar com você, vale a pena o sacrifício. Só que, porém, até que você consiga a nulidade desse casamento, você não pode ter relação, você não pode viver junto com essa pessoa, tá? Porque você vai estar em pecado mortal. Se você tiver com a pessoa que não é casada, você está em pecado mortal, ok? Eu estou falando aqui, quem fala é a palavra de Deus, ok? Eu não vou pegar aqui agora, porque eu não lembro onde que tá essa passagem, tá, gente? Mas depois eu vou pegar direitinho aí para que vocês entendam, tá? Que é palavra de Deus, não é eu que tô falando, é Deus que vem falando para nós, que a gente tem que viver conforme a sua palavra. Então, se você vive com alguém e você não é casado, procure fazer a anulição do casamento. Agora, se não é possível fazer a anulição de casamento, você tem que viver em castidade. Se você quer ficar com essa pessoa quer ficar com você, vocês têm que viver junto, mas em castidade, sem ter relação, entendeu? Porque se você tiver relação com essa pessoa, você está cometendo um pecado muito grave, certo? Em outra ocasião a gente comenta sobre isso. Outra coisa, para viver bem também, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo a conversão, sua confissão, ela tem que ser que pelo menos 1 mês de confissão, não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem que estar em confissão pelo menos de 15 em 15 dias, 1 mês, no máximo, porque todo dia, na realidade a confissão teria que ser todo dia, né, porque todo dia a gente acaba cometendo um pecado, né, seja por palavras, por atos, por ações, por ver, às vezes até a gente vê alguma coisa e interpreta errado, a gente já está pecando. Então, por isso que a gente tem que estar sempre renovando e buscando aí ter essa proximidade com Deus na confissão, tá? Porque para receber o Cristo, a gente tem que estar em estado de graça. A gente não pode receber Jesus de qualquer jeito. A gente tem que estar em estado de graça, a gente tem que estar com a confissão em dia, certo? Outra coisa também que é mandamento, que está, que Deus pede muito para nós, nas nossas vidas, para estar em dia, né, com os ensinamentos de Deus, para estar em dia com as nossas conversão, buscando cada vez mais a conversão, não matar, né, não matar não é só você ir lá e assassinar alguém também,
né? Principalmente você tirar a vida de alguém, né? Mas não matar a pessoa. De repente você tá com a pessoa e você não perdoa aquela pessoa, matou aquela pessoa no seu coração, no seu íntimo, você está pecando. Se você tem rancor de alguém, você traz alguma mágoa no coração, seja por que for, mas essa pessoa fez tanto mal a mim, é tão difícil perdoar. O perdão não é você querer, é uma decisão. Eu decido perdoar por amor a Deus, por amor a essa pessoa. A gente tem que pedir ao Senhor, limpa meu coração. Tem até uma música que fala assim, ó: desejo um coração manso, humilde e sereno, como de Jesus. A gente tem que pedir: Senhor, transforma meu coração, ajuda-me a ter um coração limpo, sem mágoa, sem rancor, sem ódio. Isso também faz parte da nossa conversão, é limpar o coração, não ter mágoa, não ter rancor, não ter raiva de ninguém. Se isso acontecer, se entrega no Santíssimo, entrega a Jesus, limpa meu coração, e aos pouquinhos aquela mágoa, aquela raiva que você tem vai apagando e fica a cicatriz. Não significa que você vai esquecer, porque tem coisas que a gente não esquece, não tem como esquecer, mas que você vai olhar para essa situação e você não vai ter mais raiva de ninguém, você não vai conseguir mais sentir ódio nem rancor, seu coração vai estar limpo, entendeu? Para que Deus haja na sua vida. Enfim, todas essas coisas eu acabei pegando para mim, eu acabei buscando entender, buscando cada vez mais ter a proximidade com Deus. Uma coisa importante quando a gente está nessa conversão, quando a gente está, é o servir, né? Quando a gente está na presença de Deus, não é simplesmente, nossa, eu acordei para Cristo, eu acordei para Jesus. Eu vou ler uma outra passagem aqui rapidinho, que ela também marca muito, muito a minha vida, que ela está lá, gente, em Atos dos Apóstolos 8. Não, peraí, nessa não. Outra aqui, não, essa eu já li, né? É uma outra aqui, ó. É a primeira carta de Timóteo. Paulo escreve para Timóteo e ele mostra como que foi a conversão dele. Assim, ó: dou graças àquele que me deu força, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. E só. A mim, outrora, era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé e eu fazia por ignorância. Paulo, ele era Saulo, né? Ele era um grande perseguidor dos cristãos. Ele tinha o entendimento da palavra, ele sabia as escrituras, ele já tinha o conhecimento, porém, ele não tinha o aprofundamento em Jesus. Ele era como aqueles fariseus, que eles eram estudados e quando Jesus veio, eles não quiseram entender. Mas aqui, Saulo, ele, na hora que ele foi tocado por Jesus, ele quis transformar a sua vida, ele quis estar na presença de Deus, ele quis fazer da sua vida, né, prevalecer na de Cristo. E olha só, e a graça de nosso Senhor foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. Eis uma verdade absoluta, certa e merecedora da fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Ele reconhece que ele era um pecador. Para que a gente consiga alcançar a nossa conversão, a gente tem que reconhecer que sem Jesus a gente não consegue. Eu sou pecador, eu preciso dessa graça de Jesus, eu necessito de receber Jesus na Eucaristia, eu preciso que ele faça a vontade dele prevalecer na minha vida. E aí, vamos lá. Se encontrei misericórdia, foi para que em primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a magnidade e eu servisse de exemplo para todos os que a seguir nele crerem, para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Viu só? E aqui ele fala que através dele a gente vê o quanto Deus transforma. Então a gente tem que ser testemunho na vida da outra pessoa. Se Deus transformou a minha vida, eu não tenho que ficar no meu canto quietinha. Eu tenho que mostrar como a graça de Deus é imensa nas nossas vidas, o como Ele quer transformar a nossa vida para que a gente possa transformar a vida de outras pessoas, até mesmo da nossa casa. Eu sei que é difícil a gente evangelizar os nossos, sei que é difícil que os nossos vejam essa transformação nas nossas vidas, mas se a gente não consegue com palavras, que a gente consiga com atitudes. Tem muitas coisas que eu fazia antes que hoje eu não faço. Por quê? Porque eu tenho a paz de Cristo no meu coração. Eu quero ser de Deus. Eu quero que o meu coração seja de Deus. Eu quero deixar a vontade dele agir na minha vida. Então a gente tem que buscar essa transformação para que a gente possa transformar o outro. E eu tenho que viver. Eu não posso usar de máscara, eu aqui transparecer uma coisa e depois eu ser outra. Não, eu tenho que ser, eu tenho que viver essa verdade em Cristo. E uma das coisas que eu tinha sempre vontade, né, como eu havia falado, era ser catequista. Eu já fui catequista, já infelizmente da primeira vez antes de ser casada, eu abandonei minhas crianças. Eu fui catequista, eu não tinha muito entendimento, eu acabei abandonando. Mas graças a Deus, Deus sempre veio fazendo este chamado para que eu viesse, para que eu retornasse. E no momento certo, Deus me tocou. Participei da comunidade lá de São Jorge, hoje eu sou da igreja de Aparecida, que eu amo muito essa igreja, amo muito meu padre, Padre Lírio, que é uma bênção, amo o Padre Rafael, amo o Padre Ivan, porque através desses sacerdotes ungidos por Deus, a gente tem a presença de Jesus ali, trazendo amor, paz, misericórdia aos nossos corações. Então, a gente tem que entender, a partir do momento que eu me converti, eu tenho que me tornar serva de Deus, eu tenho que servir de alguma forma. Que o Espírito Santo me direciona? Né? Cada um de nós temos os dons do Espírito Santo, mas aí você tem que deixar o dom dele aflorar na sua vida. É orando, aclamando todos os dias pelo Espírito Santo. Mostra para mim o que eu posso fazer na paróquia para ajudar minha comunidade, para ajudar na minha igreja. Eu escolhi a missão de ser catequista, porque eu amo crianças, eu amo catequizar, eu amo evangelizar os pequenos, mas cada um tem uma missão, pode ser ministro de música, pode ser ministro da Eucaristia, pode ser nos grupos de oração, pode ser de qualquer forma. Você basta buscar, né, ir na sua paróquia, o que eu posso fazer? Até mesmo, eu não sei muito falar, eu não sei. Você pode ajudar na limpeza da paróquia, você pode ajudar naquele momento do ofertório, segurar o cestinho ali, você pode ajudar o padre. Procure na sua paróquia, você que está aí em busca dessa conversão, você não pode simplesmente pegar a palavra para você, ficar para você e pronto, não, você tem que ir à luta, você tem que ir mostrar serviço a Deus, ok? Não é fácil, é entrega, você tem que abrir mão de muitas coisas também por Jesus. Muitas vezes eu tenho que ir para a catequese, eu deixo de ir para uma festa, eu deixo para um churrasco, eu deixo para servir a Deus. É isso a missão do cristão, é essa a missão, é abrir mão das coisas do mundo para fazer as coisas de Deus. E quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que abrir mão de várias coisas. Uma delas, que eu quero colocar muito aqui, é a nossa vestimenta. A gente tem que vestir apropriadamente. Você vai para uma praia, você vai vestindo paletó e gravata? Não, né? Você vai com maiô, você vai com uma roupa discreta também, você não vai colocar uma roupa que vai mostrar para todo mundo, não é isso? Mas cada ambiente tem uma roupa adequada para vestir. Você não vai para a igreja nua, você não vai para a igreja com roupas coladas, com roupas com decote, com roupas que traz a atenção do outro, que tira a atenção do outro em servir
tira a atenção do outro em buscar a presença de Deus. O que você quer a sua conversão, mas você faz o outro pecar, aí você não está contribuindo para o reino de Deus, né? São coisas que ao longo desses vídeos que eu vou postando aqui, eu vou trazendo para vocês, tá ok? Esse aqui eu senti a vontade do Espírito Santo de vir aqui e colocar para vocês. E mais os próximos, eu vou estar colocando tudo aquilo que nos faz buscar cada vez mais a proximidade com Deus. Eu espero que vocês gostem. Eu vou dando uma pausa por aqui. Uma outra ocasião eu venho fazer outro vídeo, tá bom? Para que vocês entendam mais, para vocês que estão aí buscando a proximidade com Deus, buscando a sua conversão. Vou trazer mais ensinamentos aí que eu aprendi, que eu tenho que passar para vocês. O Espírito Santo está tocando muito para que eu venha falar sobre essa conversão, porque tem muita gente ainda que está aí perdida. O que eu faço? Como eu vou? O que eu devo fazer? E essas pessoas buscaram a conversão, mas ainda estão agindo com o mundo na sua cabeça. Uma coisa que é essencial, as pessoas que estão na igreja, as pessoas que servem a Deus, que buscam a Deus, tem que ter uma vida santa, gente. Tem que ter uma vida santa. Se afastar do pecado, tudo que faz você pecar, tudo que faz você errar. Roupas, observe suas roupas, né? Olhe para a sua roupa e fala, será que Nossa Senhora vestiria essa roupa? Fale isso com você mesmo. Olhe para sua roupa, né? Não poste, gente do céu, eu vejo muitas postagens, né? Pessoas que colocam roupas para provocar, essas músicas do mundo, essas músicas não te trazem nada, não te traz paz, te traz mais cada vez libertinagem, te traz cada vez mais afastando da presença de Deus. Então, essas músicas não faz parte mais da sua vida, essas músicas que falam só de desgraça, que falam só de pecado, que falam só de coisas ruins. Não, busque músicas que te aproxime mais de Deus, louvores, tem muitas músicas boas aí que são próprias para nós ouvirmos. Eu estou falando para você que quer realmente viver essa conversão junto comigo. Eu tô falando para você que quer realmente se afastar das coisas do mundo e se aproximar mais de Deus. Tá ok? Combinado? Deixa o joinha se você gostou desse conteúdo. Eu vou trazer mais informações para vocês aí, para que vocês venham acompanhando cada vez mais a nossa conversão. Porque eu não estou convertida sozinha. Estamos juntos aí nessa luta constante pela nossa conversão. Combinado? Fiquem com Deus. Estivemos unidos e permaneceremos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.